Oi, gente, tudo bom? Como vocês estão? Tudo tranquilo por aí? Espero que esteja tudo bem, tudo na paz de Jesus Cristo. Gente, hoje eu vou falar sobre um dorama e vai ter muito spoiler nesse vídeo, então se você não gosta, aí assiste o dorama, depois você vem aqui e assiste o vídeo pra você não ficar com raiva de mim. Apesar que assim, eu amo spoiler, amo, mas quem não gosta, passa reto. Eu sou dorameira, como vocês já sabem, inclusive já até gravei vídeo aqui no canal falando sobre isso, e eu gosto dos doramas, então todo final de semana tiro ali um tempinho pra assistir um episódio. Isso me recarrega. E aí, gente, eu tô assistindo um dorama que ele ainda está em andamento, nem foi finalizado, então não sei ainda o resto da história. Ele se chama O Amor Voltou Pra Casa ou Amor Volta Pra Casa, um desses dois aí. Mas a história é a seguinte, eles eram uma família, o pai, ele era o famoso trambiqueiro, né? Toda hora ele tentava um negócio, não dava certo, tentava outro, e isso foi cansando tanto a família que a esposa resolveu se separar dele, porque assim, gente, não vinha o sustento, né? Ela trabalhava e ele toda hora tentando uma coisa aqui, tentando ali, e sabe, ninguém botava mais confiança nele, então ela resolveu se separar. Esse homem sumiu, inclusive até apareceu uma reportagem que eles acharam que ele tinha morrido, e aí eles consideravam ele como morto. Só que um belo dia esse homem voltou, vivíssimo da Silva, e ele voltou pra recuperar a família. O propósito dele era esse. E detalhe, ele voltou rico, tá? Eu não sei como é que ele conseguiu, eu ainda tô tentando descobrir como que ele conseguia dinheiro, mas ele voltou rico, comprou o prédio onde eles estavam morando, a família dele estava morando, mas ele tava separado da esposa, né? Aí a esposa ficou assim, ai, sabe que você vê que ela gosta dele, mas não quer se envolver, até então tá firme, resistente, mas acho que ela vai ceder. Tô torcendo pra eles ficarem juntos, mas teve uma parte da história que me chamou muito a atenção. Gente, a filha dele odeia ele, ela não suporta ele, odeia. E aí eu ficava tentando entender, né, porque dorama é assim, eles vão mostrando aos pouquinhos, né, o que tá acontecendo, por que ela chegou neste ódio. E eu tava achando que ia ter uma coisa absurda por trás. Aí eu pensava assim, nossa, ela deve ter pego ele em alguma traição, e aí por isso ela tem ódio dele. Eu achava isso, né? Mas assim, ao longo do dorama eu fui vendo que ele era uma boa pessoa. E aí eu fui tentando entender por que essa filha odiava tanto o pai. E aí, gente, chegou um episódio que a mãe falou o porquê, né? A vizinha perguntou, mas por que ela odeia tanto ele? A mãe admitiu. Ela falou assim, a minha filha odeia o pai dela por causa de mim, porque ela não tinha maturidade e na época eu despejei toda a minha insatisfação do pai dela em cima dela. Então eu reclamava muito dele pra ela, eu falava muito mal dele pra ela, e isso foi criando ódio. E aí ela diz, eu reconheço que a culpa foi minha, eu não devia ter feito isso. E eu olhei aquilo, primeiro que eu fiquei impressionada, porque geralmente, né, hoje em dia, tudo que se passa é a mulher é a dona do pedaço, ela é a rainha da situação, ela não abaixa a cabeça pra ninguém, ela tá sempre certa. E, gente, a gente sabe que isso não é uma verdade, a gente erra sim. E isso me chamou tanto a atenção, porque esse era um conceito que eu sempre tive. Antes da minha filha crescer, eu já tinha esse conceito em mente. Eu não tenho que dividir com ela as minhas frustrações com relação ao pai dela, as raivas que ele me faz passar. Eu não posso, porque ela não vai ter maturidade pra lidar com isso. Eu já falei aqui num vídeo anterior, não me lembro qual, mas assim, sempre que eu tô com alguma dificuldade, procuro uma amiga casada, madura, pra eu me aconselhar, pra eu conversar, porque ela vai ter o entendimento e a sabedoria pra me aconselhar, pra me conduzir numa situação. Agora, a minha filha, que não tem maturidade nenhuma, não serve pra isso. Então, o que às vezes acontece? Muitas mães despejam nas filhas as suas próprias frustrações. Ah, porque seu pai é isso, seu pai é um traste, seu pai é um vagabundo, seu pai é isso, seu pai é aquilo. E aí, essa mesma mãe quer que depois a filha se relacione com um cara direito, um cara maravilhoso, um cara do bem, quer que a filha vá pra igreja e tenha um relacionamento lindo e maravilhoso com Deus, sendo que ela está destruindo dentro de casa a figura masculina. Ah, mas eu tenho que aguentar tudo calado, então não posso falar nada com a minha filha? Gente, não. Eu já falei aqui, você tem que procurar alguém que tenha maturidade. E tem hora, gente, que tem muita filha que tem mais maturidade que a mãe. Infelizmente, a gente vê isso também. Então, um texto que a gente já tá cansada de ouvir, mas a gente infelizmente não pratica. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Construir a casa, não tá falando isso aqui não, gente, de
parede, que você tá dando a vida pelos seus tapetes, a sua cama organizada, as suas panelas areadas, e aí tá enchendo a cabeça dos seus filhos de baboseira. Ou seja, você tá cuidando daquilo que é perecível, está dando mais valor das coisas que você não vai poder levar dessa pra melhor, você não vai conseguir levar, mas as coisas que são eternas, legado, isso você não tá cuidando. E aí vai passar de geração em geração, porque você tá matando a forma como a sua filha vai ver o homem. Nós estamos vendo hoje muitas mulheres feridas com a masculinidade. Claro, gente, a gente tá eliminando aqui outras partes mais complicadas da história, tá? Porque a gente sabe que envolve aí abusos e violência e tantas outras coisas. Mas, às vezes, dentro de casa, o seu marido, ele é um bom pai, mas no momento não tá sendo um marido, aquela coisa que a gente pode dizer, meu Deus, poderia ser um pouco melhor. Talvez ele não tá sendo. Então, ao invés de você buscar orientação na palavra, orientação do Senhor, dos céus, de uma pessoa sábia, de um conselheiro, de uma pastora, um pastor, você tá despejando as suas frustrações em cima da sua filha, dos seus filhos. E aí depois, seus filhos chegam em casa e falam assim: eu casar? Eu construir família? Jamais! Nunca que eu quero saber disso. Porque minha mãe só vive reclamando. Minha mãe tá insatisfeita. Pra que eu quero esse inferno pra minha vida? Também. E às vezes lá no fundo você reclama e depois você até se arrepende, porque ali na hora da raiva você fala, depois passa. E hoje o que eu vejo que a personagem lá do dorama quer fazer, tá nítido que ela quer voltar com o marido dela, porque o cara mudou de vida, ele voltou outra pessoa, ele quer restaurar a família dele. E dá pra ver que ela também quer isso, mas assim, ela destruiu a figura do pai pra filha, a tal ponto da filha chegar e falar: mãe, ou você escolhe ele ou você escolhe eu. E eu vejo que muitas mulheres se colocam nessa situação também. Então seja uma mulher sábia. E gente, é muito difícil, tá? Já vou lhe adiantando aqui que é muito difícil. Esses dias eu tava conversando com meu irmão e eu falei assim pra ele: olha, graças a Deus eu mudei bastante. Assim, nossa, antes quando eu ficava nervosa eu falava, eu queria falar. Hoje, graças a Deus, eu consigo me controlar. Eu tô a ponto de explodir, mas eu consigo me controlar, porque eu sei que se eu falar, depois eu vou me arrepender, eu vou ser injusta. Você fala ali na hora da raiva, depois você se arrepende. E ele falou assim pra mim: Maísa, isso é um controle absurdo pra pessoa chegar nesse ponto, porque você conseguir dominar a raiva é um autocontrole muito grande. A pessoa ter essa condição é muito difícil. E eu falei, realmente é muito difícil. Então eu tô falando aqui pra você, é muito difícil. Olha, você vai orando, vai botando um louvor, vai se controlando, vai respirando fundo. É isso que eu faço, gente. Eu vou respirando, eu vou, ó. O olho quase que pula pra fora. 2. 3. Vai acalmando, mas não despeje a sua raiva, as suas frustrações das pessoas erradas. Porque pra você aquilo ali é sábio só no momento, não vai afetar muito não. Depois lá na frente, vai afetar sim. E você pode se arrepender, porque já pensou? Se o seu marido que você tanto reclama hoje, lá na frente, Deus vai ouvir essas orações porque você ora por ele. Você fala: Deus, transforma essa vida, Jesus. Transforma essa mente. Ele é um homem de Deus. Declare sobre a vida dele. Eu declaro, ele é um homem de Deus. Eu me casei com um homem de Deus. Ele tem a mente de Cristo. Ele cuida da família como Cristo cuida da igreja, da sua noiva. Vai declarando isso. E aí já pensou? Lá na frente, Deus escuta as suas orações. Vira um homem que você fala: meu Deus, nem eu acreditava. Eu orava, mas sabe quando lá no fundinho algo acontece diferente, Deus transforma esse homem. Só que aí, no meio do caminho, você foi quebrando seus filhos. Você foi ferindo eles, falando do seu marido. E aí agora, você orou pelo seu marido, agora você vai ter que orar pelos seus filhos. Você vai ter que tentar consertar. Então, já não é melhor evitar um problema? Resolve um, já fica com ele resolvido. E Deus, ele tem esse poder de transformar, gente. Então o que a gente pode aprender diante disso? Se você, infelizmente, cometeu esse erro, não cometa mais. Pare hoje, não fala mais nada, para de reclamar, não faça dos seus filhos confidentes, da sua filha sua confidente. Toma muito cuidado, você tá colocando nela algo que ela não tem capacidade para receber, né? A mente, a maturidade ainda não foi formada. Você pode até olhar e falar assim: mas é uma pessoa tão madura. Calma, tá? Cuidado. Outra coisa, se você que é mãe, tem o seu filhinho pequeno ainda, já aprenda, para você já cortar o mal pela raiz e tomar cuidado para que isso não aconteça. E se você já construiu isso, né, nos seus filhos, de
falar, Maísa, nossa, pra mim já é tarde demais. Não é tarde. Coloque aos pés do Senhor em oração, ore muito. E seja uma mulher sábia. A gente constrói. Como que a gente faz pra construir, né, gente? É buscando os recursos no lugar certo, com o engenheiro certo, o profissional certo. E esse profissional é o Senhor. É Ele que tem a capacidade de nos ajudar, de nos orientar, de nos guiar. Então, que o Senhor te dê as palavras certas. E converse com a sua filha. Fala, filha, eu quero te pedir perdão pelas vezes que eu falei do seu pai. Eu tava triste, angustiada. Peça perdão e aos poucos tente reconstruir. Porque da mesma forma que nós sabemos destruir, a gente também consegue reconstruir, gente. Nós somos capazes. No Senhor nós podemos fazer isso. E um parênteses que eu quero abrir aqui também. Isso não vale só para a questão do marido, mas também para qualquer outra pessoa. Talvez você vai na igreja, chega do culto e começa a falar, porque a irmã fulana é assim, 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 ela é muito chata, é porque ela é isso, e você tá despejando tudo dentro da sua casa. E aí depois você quer que seus filhos vão pra igreja. Entende? Gente, isso vale pra tantas coisas. Gente, isso é muito sério, às vezes a gente faz isso. No casamento você brigou, vai lá, corre, conta pra uma amiga, conta pra Deus e o mundo, faz todo mundo ter ranço do seu marido, e aí depois você vai conserta a situação. E aí as pessoas tomam raiva. Seja uma mulher sábia, em nome de Jesus. Peça ao Senhor sabedoria. Lá em Tiago vai dizer assim, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, porque Ele dá de boa vontade a quem pedir. Ele quer dar sabedoria pra você. Você só precisa pedir. Caminhar na direção da sabedoria. Leia Provérbios. Vai te ajudar muito. Já é um bom começo, tá bom? Bom, gente, que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.